Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado também pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre o mercado financeiro, também sobre as ações que o governo federal tem tomado para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19. O programa recebe o diretor do Grupo TES, o Arísio Tessarolo, que vai comentar sobre essas ações com a gente. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo. Hoje no programa a gente recebe, como eu disse na abertura, o Arísio Tessarolo, ele é diretor do Grupo TES. Vamos falar um pouco hoje sobre o mercado financeiro e também sobre a empresa, né, que trabalha aí na linha de administração e também de contabilidade aqui no estado, e em especial sobre as medidas que o governo federal tem tomado para diminuir os impactos causados pela pandemia. Arísio, prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês na Rede Sim. Espero poder contribuir aí com quem nos assiste. Prazer é nosso te receber, Arísio, aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre o Grupo TES, né? Para quem está em casa não conhece a empresa, me apresenta um pouquinho aí o Grupo TES. Tá legal. Fabiano, o propósito do Grupo TES, né, ele é muito claro, né? Ele tem o objetivo de contribuir para o crescimento sustentável do Espírito Santo, certo? A gente atua com serviços empresariais. O nosso objetivo é fazer com que o empresário ele possa se dedicar com o que realmente importa na empresa dele, né? Sim. Que é melhorar o seu serviço ou o seu produto, assim gerando mais empregos e mais rendas, certo? E aí nós vamos contribuir positivamente na vida das pessoas. Hoje a gente atua com 3 unidades de negócio, né? Que é, como você falou, contabilidade, administração, na administração e gestão empresarial. A gente tem uma linha forte de administração de condomínios, né? A gente tem uma parcela interessante do mercado aqui no Espírito Santo. Bacana. E, por fim, a gente há um ano trabalha também com a área de finanças. A gente faz a terceirização do setor financeiro das outras empresas, tá? Então, com essas 3 frentes aí, a gente atua com o objetivo de entregar o nosso propósito. A empresa já está com quanto tempo aqui no mercado, Arísio? A nossa história começou tem 45 anos, né? Há 45 anos, a minha mãe, né, Maria Odete, ainda com 17, 18 anos, ela abriu o primeiro escritório de contabilidade, né, na cidade de Linhares. Sim. Pequeno escritório, devia ter ali uns 15 clientes, umas 3 ou 4 mesas, máquinas de escrever na época. Sim. E aí de lá para cá, né, há 10 anos a gente atua também no setor de administração, como eu falei. Sim. E há um ano no setor de finanças. E como eu falei da minha mãe, eu gosto de falar sempre que ela deixou para a gente valores muito fortes, valores muito bem estabelecidos. Sim. Né, que é o respeito às pessoas, seja eles nossos clientes ou os nossos colaboradores, né, a simplicidade na entrega das nossas soluções e também na responsabilidade social e com o meio ambiente. Então, esses são os valores que vão nortear aí o nosso grupo na nossa caminhada. Bacana. A empresa fica lá em Linhares, é isso? Norte do estado, que nos acompanha pela TV Sim e também pela Record News. Isso aí. A empresa ela fica em Linhares, a sede social ela é em Linhares, mas há um ano aproximadamente a gente tem trabalhado muito forte na expansão, né? A gente agora tem empresas aqui em Vitória, no sul do estado. Então, para isso, a gente tem trabalhado também na parte da digitalização dos processos, implementação de inteligência artificial, né, que vai possibilitar que a gente entregue um serviço de qualidade em todo o estado do Espírito Santo. Bacana. A gente gosta muito de apresentar os nossos convidados aqui no programa, apresentar a empresa, né, mostrar o negócio, para a gente entrar nos demais assuntos, porque é muito legal, eu acho, que a gente mostrar exemplos de sucesso. Uma empresa que já tem mais de 45 anos, você disse, né, no mercado. Isso aí. Aqui no estado, né, uma empresa familiar, como você falou da sua familiar. Mãe. Né, então, eu acho que isso é muito bacana mostrar esses exemplos, né, exemplos realmente que dão certo. Né, e é uma coisa que a gente tem feito sempre aqui no programa, que é mostrar empresas que são destaque, empresários que são destaque, por isso o nome do programa Em Destaque. Agora falando um pouco do cenário atual, Arísio, né? A gente está vivendo dias muito complicados, né? Com essa pandemia causada pela Covid-19.
e que tem surtido e gerado efeitos econômicos muito negativos. Isso não só para, inclusive aqui a gente não está nem citando os efeitos negativos para a saúde da população, que são ainda mais pesados, mais fortes, né? Mas economicamente tem prejuízos muito grandes. O governo federal tem tomado algumas medidas, tem feito alguns movimentos aí para tentar ajudar o setor empresarial, ajudar a população também, mas de qualquer maneira são dias desafiadores, não são? Sem dúvida, sem dúvida. Mas você falou bem, Fabiano, eu acredito que os governos, não só o federal, mas assim, de uma maneira geral, os municipais, o estadual, eles têm agido sim fortemente para combater aí, ou minimizar os efeitos da crise. Obviamente, neste caminho houveram erros, mas é normal, já que trata-se de uma situação nova para todo mundo. Claro. Certo? Mas assim, eu entendo que algumas medidas foram tomadas e algumas muito importantes, né? E aí eu vou exemplificar algumas aqui para vocês. Claro. Eu vou começar pela MP 936, que para mim foi a medida que salvou milhões de empregos, né? Essa medida é a que permite ao empresário fazer a suspensão do contrato de trabalho ou até mesmo a redução da carga horária do seu funcionário. Imagina você, por exemplo, você é um empresário, dono de uma loja de roupas, por exemplo, com 5 a 10 funcionários, que se vê obrigado a fechar as portas, né? Você imagina, você está aí há 2, 3 meses sem vender, o primeiro atingido seria naturalmente o funcionário. Porque em situações normais, você não poderia reduzir essa carga horária, não poderia suspender o contrato. Então, essa medida ela foi muito importante porque ela permitiu ao empresário fazer essa suspensão ou redução e mais, o governo, ele complementou esse pagamento do salário dos funcionários. Sim. Então, assim, ela serviu muito para os empresários e também para os trabalhadores. Essa é uma medida. Uma outra que eu considero também muito importante foi a que é popularmente conhecido como Corona Voucher, né? Que aí o governo amparou as pessoas que estavam de fato desempregadas e aqueles trabalhadores informais, né? Então ela garantiu aí uma renda a partir de R$600 por mês durante aí o período da pandemia. Que foi até expandido agora há pouco tempo. Exatamente, né? Exatamente. Outra medida que também é importante, que agora ela ganha mais força e mais relevância nesse período de retomada, são as linhas de crédito, né? Eu vou citar um exemplo do Pronamp, que é uma linha de crédito voltada para as micro e pequenas empresas, né, que tem aí uma taxa de juros muito baixa, né? É 1,25 ao ano mais Selic, está dando aí uma média aproximadamente de 3,5 ao ano hoje. Então, vai é um valor ser interessante. Muito bom e vai ser muito importante para a retomada dos investimentos, para que a gente entre novamente aí nos trilhos do crescimento econômico. Agora, Arísio, é bacana a gente falar sobre, quando a gente comenta sobre essas ações, porque, como você citou, né, todo mundo foi pego meio que de surpresa, por mais que a gente já acompanhasse o que estava acontecendo lá na Ásia, né, em outros países também, fora do continente asiático, essa questão do coronavírus, da Covid-19, mas em cada região, em cada localidade, você tem as suas particularidades, né? Você tem uma economia muito específica daquela região e acaba sendo atingido de maneira diferente também, muitas vezes. Sem dúvida. O Brasil teve um choque muito pesado, né? Os comerciantes mesmo, que muitos estão ainda com as lojas fechadas, ainda alternando, vivendo essa alternância, né, de funcionamento, que ainda eu acho que vai levar um tempo para poder se recuperar. Sem dúvida, Fabiano. Foi uma surpresa para todo mundo, como você mesmo disse. As informações, inicialmente, elas eram muito inconsistentes. E aí eu vou dar um fator importante para isso, foi porque começou na China. Sem querer defender qualquer ala ideológica, né? A China é um país bastante fechado. Então, se você imaginar que, à época, diziam sobre aproximadamente 3 ou 4 mil mortos na China, num país populoso como a China, eu sinceramente não acredito. Então isso fez com que o mundo enxergasse o problema talvez um pouco maculado. Então quando chegou muito forte na Itália e aí depois se espalhou pelos países da Europa, a gente tomou um susto, mas aí o problema já estava aqui. Sim. Por outro lado, né, a gente tem acompanhado os noticiários, agora chegou, né, ou está próximo de chegar a vacina. Sim. Então, assim, isso é um elemento que fortalece muito, que nos enche de esperança, e isso já reflete no próprio mercado financeiro, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, que as empresas agora
já começam a enxergar um horizonte de melhora, né? Ou seja, tem dias melhores vindo por aí, a gente espera e tem essa expectativa, né? A gente espera que sim. A gente espera que sim. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar nossa conversa com o Arísio Tessarolo, ele é diretor do Grupo TES. Estamos falando hoje das medidas que o governo federal tem tomado para minimizar os impactos, né, da pandemia da Covid-19. Também vamos falar sobre o mercado financeiro daqui a pouquinho. Tem muito papo ainda no programa de hoje, né, Arísio? É isso aí. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa em destaque. Estamos de volta com o programa em destaque aqui na TV Sim, também na Record News. A gente continua o nosso papo hoje sobre as medidas que o governo federal tem tomado. Vamos falar um pouco de mercado financeiro também. Tudo aí em decorrência, em consequência, né, da pandemia da Covid-19. Nosso convidado, o diretor do Grupo TES, o Arísio Tessarolo. Arísio, no bloco anterior falamos um pouquinho aí do Grupo TES, apresentamos na empresa, tem mais de 45 anos no mercado aqui do Espírito Santo, e também comentamos as medidas tomadas pelo governo federal para minimizar os impactos, né? Você citou algumas delas que têm tido uma repercussão positiva, inclusive, né, para ajudar a dar um suporte à população, os empresários também nesse momento. Agora, com a pandemia, Arísio, a gente viu muitos formatos, né, muitos paradigmas mudando, né? Um deles, vou citar um exemplo aí, por exemplo, como se adotou muito a questão da videoconferência para tudo, né? Já que as pessoas não podem estar muito próximas, então a videoconferência. A gente vai viver tempos aí de um novo normal, vamos dizer assim, é isso? É isso aí, Fabiano. Como eu digo, ninguém queria, né, ter passado por isso, não gostaríamos que fosse dessa forma, mas a gente tem que extrair algo bom, né, de tudo que acontece nas nossas vidas. E aí, com isso, eu separo uma coisa que é muito importante, que eu acredito que veio para mudar, é a forma com que nós vamos nos relacionar, né? Primeiro, nas formas de se relacionar com as pessoas, né? Você bem falou, as videoconferências, as reuniões online, isso vai facilitar, né? Isso vai reduzir muitos custos. Às vezes, uma tomada de decisão empresarial que levaria alguns dias, agora ela pode acontecer em questão de minutos. Então, quando você fala em reduzir custos, você beneficia toda a cadeia até chegar ao consumidor final, inclusive ao meio ambiente, né? A redução de custo ele impacta positivamente para todo mundo. Sim. Não só a relação que temos entre pessoas, mas também na relação que temos com as coisas, né? Você vê, ganha força agora com isso, empresas, por exemplo, como Uber, né, como o Airbnb, porque a gente quer maximizar os resultados de como a gente utiliza os produtos. Nós não queremos deixar mais as coisas subutilizadas, né? Queremos aproveitar o máximo. É o que a gente sempre diz de fazer mais com menos. Sim. Então isso também impacta positivamente na vida das pessoas, no meio ambiente, enfim. Um exemplo interessante que tem ocorrido, as pessoas elas estão mais atentas às questões das melhorias. Hoje, por exemplo, as mídias de televisão, né, não possuem mais o domínio total nas informações. Então, um exemplo que eu te dou, neste ano, em comparação com o ano passado, apesar do período de pandemia, a gente teve uma crescente de aproximadamente 35% de pessoas que entraram nas bolsas, né, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, por exemplo. Sim. Isso é um dado importante, isso só se dá por meio do acesso à informação. Outro exemplo, aí eu trazendo um pouco para a minha empresa, um exemplo é que as pessoas, os condomínios, eles estão buscando acesso, por exemplo, àquelas portarias virtuais, as portarias remotas. Por quê? Um porteiro em uma sede, ele consegue atender diversos condomínios, ou seja, a hora de trabalho dele ela está sendo melhor utilizada. Isso para diversas empresas. Eu tomo como exemplo, tenho visto isso, a forma que a Rede Sim tem se posicionado no mercado de mídia. Sim. Vocês estão no YouTube, vocês estão na televisão, vocês estão, enfim, outros canais de internet. Rádios, né? Facebook, Exato. YouTube. As pessoas elas estão querendo consumir melhores produtos, elas estão querendo gastar menos com isso. Então, isso é um impacto que eu vejo como absolutamente positivo.
Não, é bacana. Eu acho que as plataformas digitais, elas nunca tiveram tanta força como agora, né? Exatamente. E aí você pode usar, inclusive nesse exemplo que que você citou há pouco, quando se fala, por exemplo, mesmo das videoconferências, que cresceu muito, né, das lives, né, as transmissões ao vivo. Shows não podem acontecer, mas acontecem em lives. Então você tem lá milhões de pessoas acompanhando as transmissões, os shows ao vivo e podendo, inclusive, arrecadar um recurso, né, para ajudar a manter o artista, para ajudar a manter a banda, para ajudar alguma instituição de caridade. Isso já acontece há algum tempo. Inclusive a Rede Sim também se posiciona nesse sentido, também tem feito transmissões. Eu acho que a gente está vivendo talvez um novo modelo. Sabe o que eu penso muito, Arísio? É que talvez muitas dessas coisas, quando acabar essa pandemia, muitas delas devem ser mantidas ainda, né? Eu acho que é isso que você falou do novo normal, porque eu acho que talvez algumas coisas voltem ao normal, voltem à normalidade, mas muitas delas vão permanecer por um bom tempo ainda, ou talvez vão ser para sempre, né? Sem dúvida. Na verdade, todas essas coisas, Fabiano, elas já existiam, elas já estavam aí disponíveis para a gente. Só que agora nós estamos enxergando isso de uma maneira mais clara, utilizando isso para melhorar a nossa vida de fato. Então, isso não tenho nenhuma dúvida, essas mudanças elas vieram para ficar. Bacana demais. Olha, nós vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque, hoje recebendo o diretor do Grupo TES, o Arísio Tessarolo, conversando com a gente sobre o mercado financeiro, sobre o novo normal pós-pandemia, ou durante a pandemia e pós-pandemia também, né? E também já falamos um pouco sobre as medidas tomadas pelo governo federal para minimizar os efeitos aí da pandemia da Covid-19. É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o diretor do Grupo TES, o Arísio Tessarolo. Estamos falando de economia, sobre mercado financeiro, sobre como como o mercado, né, tem se comportado em relação aí a esse momento de pandemia da Covid-19. Arísio, outro assunto que tem se falado bastante é sobre a reforma tributária. Um assunto que já vem há muito tempo sendo discutido lá no Congresso Nacional e que gera muita polêmica, porque talvez o povo brasileiro seja um dos que mais pague impostos no mundo, né? E esse dado já tem sido divulgado em pesquisas também, não é? Exatamente, Fabiano. Na semana passada, inclusive, a OCDE divulgou que as empresas brasileiras, elas são as quartas que mais pagam impostos no mundo, tá? Nós somos o quarto país que mais paga imposto no mundo. Isso é muita coisa. E principalmente se tratando da nona maior economia do mundo, né, que é o Brasil. Sim. Então, assim, essa agenda da reforma tributária, ela se torna urgente, né, não necessária, ela é urgente. Na semana passada também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento da XP, ele chegou a dizer que entregaria, né, ao Senado esse primeiro projeto da reforma tributária. Sim. A princípio vai haver aí uma unificação entre a PIS e COFINS, mas enfim, tudo vai ser muito debatido, vai ser mastigado. O importante é que ela chegue e que a gente fale a respeito. É preciso que simplifique, né, a reforma tributária. A gente gasta muito dinheiro apurando impostos, né? Além da carga tributária alta, Sim, é muito complexo o nosso sistema tributário. Então, o governo perde tempo, né? Isso facilita as sonegações fiscais e todo mundo perde com isso. Ou seja, é algo emergencial mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma reforma que não pode demorar, levar muito tempo e tomara que ela venha aí talvez na mesma velocidade como foi tratado, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi algo que conseguiu uma votação relativamente rápida, né? Perfeitamente. Então, e que de fato vai desonerar muito o empresário e todo mundo, né? Todo mundo paga imposto. A gente vai comprar um produto no supermercado e está pagando imposto o tempo todo. Então, Exato. Se você desonera o dono do supermercado, você vai desonerar também o consumidor final que está lá comprando o produto. É isso aí, exatamente. Né? Agora, falando também sobre privatizações, né, um outro assunto muito polêmico quando a gente fala de privatizações, e algo que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, quando eleito, falou muito nesse assunto, né, o ministro da Economia também, Paulo Guedes. Vamos falar de privatizações, né? Ou seja, você acha que, na sua opinião, essas privatizações acontecem ainda nesse mandato? Fabiano, pelo visto, sim, né? A gente tem programado aí 4 grandes privatizações para este ano, né? O governo, pelo menos, tem sinalizado nesse sentido. Eu sou uma pessoa altamente a favor da privatização. Por mim, o governo teria que privatizar praticamente tudo. Por quê? Eu entendo que o governo deve se concentrar em 3 atividades básicas, né? Que é segurança, saúde e educação. Todo o resto
deve ser feito pelo setor privado. Né? Então imagina você, se eu tenho uma empresa pública, né, que lá no fim da linha, né, ela não tem ninguém que de fato vai sofrer aí com as dores de um possível prejuízo, né? Muito provavelmente esse lucro vai acabar ficando pelo caminho na mão de políticos que não são honestos, ou até mesmo servidores públicos. Óbvio, eu não estou querendo generalizar. A gente tem político com boas intenções, a gente tem servidores com ótimas intenções, claro. Mas é a realidade que a gente sabe. Mas a gente tem exceções. Existem exceções. Não há porquê o governo se meter em empresas privadas. Isso tem que ser... O livre mercado ele está aí para justamente regular isso. Essa é a minha opinião. Aí você me pergunta, mas Arias, e as empresas que dão lucro, né? E como a Petrobras? Ótimo que elas dão lucro, porque quando formos fazer a privatização dessa empresa, por exemplo, ela vai ter um grande valor de mercado, nós vamos vender por um valor interessante, né? Sim. E além disso, vamos continuar arrecadando os impostos dessa empresa. Então, assim, eu não vejo que o Estado deve ter o controle de empresas, não. E a gente vê bons exemplos aí de empresas que foram privatizadas e que tiveram bom resultado, até mesmo na prestação de serviço. Eu cito, por exemplo, os Correios. Os Correios já estão, inclusive, nessa previsão também de ser privatizado. Eu, particularmente, eu acho o serviço, e aí eu repito o que você falou, faço das suas palavras as minhas, não generalizando, né, todos os profissionais. Temos bons servidores, mas o serviço dos Correios é um serviço que ainda deixa a desejar. A gente vê aí quanta mercadoria fica perdida, né? Às vezes você tem um atraso muito grande, e até mesmo a maneira que o governo lida com os servidores, né? Os servidores vivem entrando em greve por questão salarial. Então eu acho que de fato seria talvez uma solução, né? Privatizar os Correios, e aí melhoraria talvez a prestação de serviço também. Exatamente. Fabiano, essas duas agendas que a gente falou aqui, né, que é a reforma tributária e as privatizações, não tenho dúvidas que, caso elas colocadas em prática ainda em 2020, elas vão colocar o Brasil em outro patamar de desenvolvimento. Não tenho nenhuma dúvida que, se isso acontecer, a gente vai ter aí um bom horizonte pela frente. Bacana. Agora, falando sobre mercado financeiro também, o Arísio, acho que a gente eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre a questão da taxa Selic, né, que tem tido aí uma boa variação e tem tido resultados até interessantes, né, nos últimos tempos. Exato, a gente tem visto aí muitos cortes sucessivos da Selic pela Copom, agora ela está em 2,25. O que é a taxa Selic? A taxa Selic ela vai servir como base para todas as taxas, exemplos, empréstimos bancários, ela vai nortear a taxa de juros cobradas pelas instituições financeiras, por exemplo. Sim. Com isso, o acesso ao capital pelos investidores, pelas empresas, por exemplo, ele vai ficar mais barato, né? Isso é importante, porque isso fomenta o desenvolvimento do país. Por outro lado, a taxa Selic baixa também faz com que investidores, na hora de investir o seu capital, procurem meios mais interessantes e não simplesmente joga ali no Tesouro Direto, né, que é onde o governo, onde o país está pagando uma taxa cara por esse dinheiro que os investidores estão emprestando e deixando, de fato, de alocar esse capital, que é de todos, em coisas que são mais importantes, como saúde, segurança e educação. Então, a taxa Selic baixa, ela é boa para todo mundo. Ou seja, mesmo com um momento delicado que a gente está vivendo, um momento aí de pandemia, a taxa Selic, que também acaba sendo um indicador econômico, tem mostrado bons sinais, né? Tem mostrado um bom posicionamento, vamos dizer assim, não é isso? Exatamente, exatamente. A Copom ele tem atuado fortemente para tentar colocar a taxa num patamar condizente com o nosso momento econômico, né? Não existe uma regra específica, mas para o nosso momento econômico, sem dúvida, uma taxa baixa é o melhor caminho. É uma taxa atraente. Exato. Pois é. Olha, a gente teria vários outros assuntos aqui para conversar. Infelizmente o tempo está acabando. Quero agradecer muito ao Arísio Tessarolo, que é o diretor do Grupo TES, nosso convidado de hoje no programa em Destaque, falando um pouco sobre economia, sobre mercado financeiro, falando um pouco sobre as medidas que o governo federal tem tomado, tem adotado para minimizar os impactos da pandemia. Quero te agradecer muito, viu, Arísio? Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Fabiano. Muito prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí com todo mundo que nos assiste. Obrigado, Arísio. Para você, uma boa noite. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, hein?